Saudação de paz, vai tudo bem com você? Olha, esse quem vos fala é o evangelista Leonardo e eu estou aqui para falar mais um assunto muito interessante. Estou aqui com o pastor Gregory para falar sobre dependência química, um mal que tem atingido muitas famílias brasileiras. Eu estou aqui para bater esse papo com ele para dizer para você que sim, é possível, tem cura. Jesus tem a solução para esse problema. Pastor Gregory, muito boa noite. Boa Paz do noite. Senhor Jesus. Paz do Senhor. Bom a gente ter esse momento aqui para fazer esse bate-papo. Tenho certeza que será de muito proveito essa troca de informação aqui, porque esse mal é um mal que tem atingido muitas famílias brasileiras e nada mais relevante do que alguém que passou pelo processo, se recuperou e está aí para testemunhar que sim, é possível. Dependência química tem cura. Sim, tem cura e é tão interessante que essa cura é o nosso Jesus Cristo, né, o Nazareno. E existem processos assim desencadeados, né, que a gente vai ver ao longo desse papo aqui, que vai ser uma noite que vai abrir uns leques a qual a família que está passando por esse momento, que não é um momento fácil, né, mas esse podcast nessa noite, eu tenho certeza que vai esclarecer muitos dos assuntos. Pois é, pastor. Na maioria das vezes, né, algumas pessoas que passam por esse processo de dependência química, existe um start, né, alguma coisa acontece no âmbito emocional, Sim. né, que desencadeia uma situação e que empurra o indivíduo para essa situação. No seu caso também foi assim? Foi. Eu tive um trauma, né? Na verdade, a gente pode falar que esses traumas que acontecem na vida de qualquer pessoa, né, todas as pessoas passam por um trauma, isso já vem de um tempo que se chama rebeldia, né? Então, isso aconteceu na minha vida um tempo atrás. Eu acabei me rebeliando, você se tornando um pouco rebelde, através de um trauma que eu não consegui lidar com aquela situação e comecei a fugir de algumas situações, eu não consegui encarar, né? E começou com a mentira, depois a mentira foi para o álcool, do álcool depois foi para a maconha, depois foi para a cocaína e chegando no crack. Então, esse start não foi diretamente assim, não foi assim, evangelista, não foi inicialmente direto na droga, Sim. sabe? Teve um início, foi me apresentado algo antes, mas foi um crescimento, vamos dizer assim, né? Ninguém vai direto para o crack, né? Ninguém vai direto para uma droga mais pesada. Existe um start e no meu caso começou numa rebelião dentro de mim de não aceitar certas coisas ou não ter entendimento, né? E desencadeou-se dentro de mim, ao longo da situação que aconteceu, a dependência, né? Que entrou dentro de mim, dependência do uso e abuso da droga, né? Porque outro detalhe também que a pessoa, o indivíduo que está passando por esse processo, muitas vezes ele não entende, né, que ele se tornou um dependente, né? Exatamente. Que ele se tornou um dependente. Ele acha que ele tem um controle, mas na verdade ele está sendo controlado por aquela droga, sem saber que no entendimento dele ele tem um controle. Mas na verdade ele pensava, né? É o que eu pensava. Eu pensei assim que eu poderia controlar, né? Eu poderia controlar a droga, eu fiquei 30 anos da minha vida pensando que eu podia controlar a droga. É muito tempo, né? De uma pessoa até achar o fundo do poço. Eu ainda digo, evangelista, que eu cheguei no fim do poço, ainda peguei uma colherzinha, cavei mais um pouquinho ainda para o lado, né? Atrás disso. Então, quando desencadeou isso na minha vida, eu pensava de qual forma, né, que isso me aliviava dos meus traumas. Era um caminho que deixava por exemplo, eu tinha um problema e eu usava a droga para esquecer daquele problema. sim, sabe? Eu não conseguia encarar e eu usava a droga para fugir desse problema. uma fuga, né? A Uma droga era uma fuga. fuga. Ela no começo era prazerosa. Então a droga ela vai se apresentar A sensação inicial de poder. né? Então assim,
eu me sentia mais homem, eu me sentia mais poderoso, porque inicialmente aquilo traz um prazer, Uma ilusão. uma ilusão. Então, foi me apresentado uma ilusão, né? Foi me apresentado algo de ilusão. Então, no começo, eu sentia prazer, mas no decorrer da minha vida, aquilo, sem eu saber no inconsciente, né, eu deixei de ir em aniversário, né, eu deixei de estar na minha família, quem sabe num almoço, num café. Depois já foi se agravando, porque daí a gente começa a usar umas drogas mais pesadas, já começa a faltar emprego, sabe? O nível dela começou a aumentar, mas mesmo assim, e essas coisas começando a acontecer na minha vida, eu ainda achava que tinha controle. Sim. Eu ainda achava que poderia controlar aquilo ali, sabe? Depois foi aumentando o estágio de perder emprego, de repente também não ficar mais emprego, de começar a pedir dinheiro emprestado. Então, tudo isso, sabe, é um caminho que foi se levando e foi aumentando. Olhando pelo lado químico, científico, né, a dependência química tem um nome chamado adicto, né, que adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Então, o que acontece? Eu pensava que eu controlava ela, mas na verdade a droga controlava a minha vida. Sabe? A droga controlava a minha vida. Eu estava até falando com o pastor Zé Carlos, né? Eu vivia num triângulo. A minha vida era num triângulo. Eu vivia para usar e usava para viver. Era isso que a minha vida se tornou. Então eu não tinha mais mãe, eu não tinha mais pai, eu não tinha mais irmãos, eu não tinha uma vida social. Qual era a minha vida que eu, no fim da minha dicção, ou no auge da minha dicção, eu vivia? Eu saía para achar dinheiro, na linguagem de um drogado, é chamado de corre. Sim. O corre, né, que eles falam assim, estou no corre. Tô Estou no no corre. corre é porque eles querem ir atrás do dinheiro. Então, eles podem roubar, ou pode fazer um serviço ali, sei lá, um serviço que era para pintar, que custa R$200, faz por 20, né? Se diminuía, se degradava. Então fazia o corre, do corre ia para a boca, né? Comprar a droga, e da boca ia usar. Sim. Então eu vivia só corre, boca, usar, corre, boca, usar. Eu vivia num triângulo. A minha vida se tornou só aquilo. Eu passei anos naquilo ali. E eu estava olhando, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 35 milhões de pessoas, né, no Brasil sofrem com algum transtorno de dependência química. Agora, vamos olhar para um campo mais amplo, né? Porque com isso também não é só o indivíduo que sofre. Toda a família dele também entra nesse processo também de sofrimento ali. Nesse processo. A gente chama de codependente. Por que acontece? Evangelista Lael, o que acontece é o seguinte, quando acontece um problema na família, o que a família faz? Tenta esconder, abafar. Sim. Aconteceu um problema, ninguém quer expor esse problema. Então, automaticamente, a sociedade ela não está preparada para receber isso na família. É uma coisa ruim, então não está preparada. Então, a primeira coisa, eles vão abafar. A primeira coisa, eles vão o quê? Eles não sabem onde buscar ajuda, não sabem como ajudar, eles vão abafar. Não é que vão passar a mão na cabeça, eles vão abafar, sabe? Porque eu escondi esse problema, por muito tempo eu escondi esse problema, sabe? Mas chegou um tempo que não deu mais para esconder. Mas quando esse problema, a minha família soube, já estava enraizado dentro de mim. Eu já não tinha mais controle. E o que acontecia? Eu fiquei devendo, eles iam lá pagava o dinheiro. Se eu fiz uma besteira, eles escondiam. Não contava para um, não contava para outro. Então, o que acontece com um pai? O que acontece com uma mãe? O que acontece, quem sabe, com uma esposa? Sabe o que acontece na mente dessa pessoa, que é codependente, que tem um dependente que usa droga? Ela fica se perguntando, aonde eu errei? Sim. Ela fica
dentro da cabeça dela, ela fica pensando assim, um pai e uma mãe, o que eu fiz que meu filho está usando droga? Acaba se culpando também por aquela situação. Daí cria uma situação de culpa na família. Por isso que a família vai tentar ajudar de tudo quanto é jeito, né? Tem famílias que não sabem o que fazer, leva para psicólogo, né? Tem pessoas que também não leva, chuta para fora de casa. Tem pessoas que procuram um centro terapêutico. Aqui na cidade eu esqueci o nome do, não é Proerd, aqui aqui na cidade eu esqueci o nome, mas o estado oferece também não é Creta, esqueci o nome agora, oferece um serviço, mas também estava faltando médicos nessa área aqui na cidade, mas tem alguns municípios tem uns caminhos para autoajuda. Existe também no mundo. Existe no mundo também o AA, que é o narcótico, que é o Alcoólicos Anônimos. Sim. E tem o NA, que eu tenho um livrinho aqui, ó. O NA, esse livrinho aqui, ele é o Narcóticos Anônimos, né? Que aqui é um livro que conta a história de dois dependentes químicos que resolveram um dia compartilhar. Olha só como é que foi a cura deles. Eles se reuniam para usar droga, mas nunca paravam para conversar. A partir do momento que teve um dia, eram 2 alcoólatras, Léo. Eles sentaram, todo dia eles iam para um bar, para um pub lá eles sentavam e tomavam assim aquela cachaça, aquele uísque lá, eles tomavam aquilo ali direto até esse BBH, então eles não conversavam. Teve um dia que eles pegaram e começaram os dois a conversar. Um começou a desabafar o problema um para o outro. Um começou a contar um para o outro o seu problema. E aquele dia ninguém encheu o copo. Aquele dia a garrafa ficou ali. Então, nisso surgiu o NA. Né? Descobriu que através da partilha, tirando os sentimentos de dentro, sabe? Compartilhando aquilo que nós estávamos conversando, compartilhando o trauma, Sim. Iniciou-se a cura. Iniciou-se que é um caminho para a cura. Por isso que a psicologia ela trata muito em relação a essa questão, a importância do diálogo. Quando o paciente vai ao psicólogo, o psicólogo mais ouve do que fala. Exatamente. Porque você está ali colocando para fora os seus sentimentos, de repente só o processo de você estar conversando, extraindo de dentro aquilo que de repente está causando aquele mal, já vai começar o processo de cura a partir daí. Vou contar um pouquinho da minha experiência para o pessoal saber. Então eu tive como é que aconteceu meus traumas? Que eu tive vários traumas na minha vida, né? Eu fui, por exemplo, assim, eu tive uma família excelente. Meu pai, minha mãe são excelentes. Só que de repente um adolescente e também uma criança não entende, sabe? Por isso, pais, converse com o seu filho. Converse, seja parceiro do seu filho. Entenda que você é pai, não é amigo. Pai é pai. Pai é pai, autoridade de pai. Diga não para o seu filho, não passe a mão na cabeça, mas seja amigo dele, sabe? O que é amigo? Conheça quem está em redor dele, os amiguinhos ou amiguinha, sabe? Interaja com ele, ande com seu filho, sabe? Isso foi uma das coisas que aconteceu na minha vida, que foi falta disso. Meu pai é excelente, minha mãe também, já falecida, mas foi excelente, mas algumas coisas tiveram falta. Eles me deram dinheiro, mas não preencheram meu tempo. E quem preencheu? Foi os meus amigos. Quem preencheu? Foi a droga, sabe? Então, eu fui uma pessoa, né, que eu nasci eu nasci e fui adotado, desde criança. Depois, aos 7 anos, eu tive o primeiro trauma, sabe? Eles não tinham me contado que eu não era adotado, e dali surgiu um trauma dentro de mim, que eu fui descobrir na frente dos meus amigos, 7 anos. Então, ali eu fiquei meio rebelde, porque eu não acreditava mais neles, sabe? Eu fiquei sem acreditar neles, porque se quebrou-se a verdade entre eu e meu pai, né? a confiança. Então, na verdade, dos 7 anos aos 14 anos, que depois que eu comecei a beber, eu comecei a beber, depois eu comecei a fumar maconha. Isso tudo começou a desencadear, porque eu fiquei meio revoltado. Então eles tentaram fazer de tudo. Meu pai e minha mãe
não eram, não nasceram no Evangelho, então eles eram assim, católicos, assim, os católicos, né? Então eles me levaram para psicólogo, me levaram para aqueles centros espírita, me levaram para tudo, até para Umbanda, me levaram para tudo quanto é área para tentar dar jeito no filho. Então eu passei por um Dentro processo. da limitação, do conhecimento que eles tinham, né? Eles tentaram. Eu não condeno, sabe? Eu não condeno. Mas isso acabou abrindo portas para que a minha vida piorasse, né? Porque como eles não conheciam Jesus, essas portas que eles me apresentaram não eram de Jesus. Então a minha vida ela que meio que foi piorando, sabe? O meu espiritual foi piorando. Eu também não conhecia Jesus, eu não conhecia o Evangelho. Então eu passei muitos anos sofrendo. Eu passei muitos anos da minha vida altos e baixos, Léo. Então eu vivi assim um ano Lá no pico lá no do pico, monte. assim, agora eu vou dar certo. Mas daqui a pouco eu caí assim, não sabe o Big Tower, a gente chama do Big Tower lá que tem no Beto Carreiro. Eu caía naquele Big Tower e eu passava meses de horror, passava dias de horror. Eu cheguei a entrar em depressão de ficar 15 dias trancado dentro do quarto sem tomar banho, Léo. Sabe? Por quê? A droga fez isso comigo. Sabe? Eu cheguei em um momento da minha vida de usar a droga para me matar. Olha só, o que o diabo queria fazer comigo. Só que graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um plano na minha vida. Né? Como tem na vida de alguém que está escutando agora, né? de um pai, ou de uma mãe que tem, quem sabe, é um filho, porque é o mal do século que a gente está vendo agora. Né? Então, se o seu filho está vivo, abraça, ore por ele, né? Tem pessoas que podem ajudar, existe caminhos para ajudar, mas o caminho que realmente ajuda é Jesus Cristo. Esse é o que liberta, que cura, que salva. E além disso, né, Ele nos dá a certeza da salvação. Então Jesus ele muda a nossa história. Além de ele curar os nossos traumas, ele nos torna uma nova criatura, né? Então no andar, no pensar. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, né? E hoje eu que levo a mensagem para a minha família. Mudou, sim, né? Hoje mudou. Mas é interessante de tudo isso, é que eu perdi muita coisa no longo da minha vida. Mas quando Jesus começou a dar, quando Jesus começou a me dar as coisas agora, são coisas sólidas, na rocha, sim, sabe? Então mudou totalmente depois que eu conheci Jesus. Mas para isso eu tive que dar um passo. Para eu chegar aqui eu tive que dar um passo. E o passo, Léo, o primeiro passo é reconhecer que eu perdia para a droga. Uhum. Sabe, Léo? Eu reconheci que eu perdia para um cigarro, eu perdia para um copo de cerveja, para um copo de uísque. A lei do reconhecimento é o processo inicial para a recuperação. É o inicial. Porque Paulo, quando ele escreve aos Romanos, né, no capítulo 3, 23, versículo 23, ele fala assim, ó, quando havia lá um conflito, né, entre os rudimentos da fé, dos judeus, os prosélitos, uhum, né, os gentios convertidos ao judaísmo, e havia uma série de requisitos lá que eles queriam implantar nos gentios e nos prosélitos também. Sim. Paulo veio refutando tudo isso, dizendo, olha, todos pecaram. Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, e nós não fomos justificados pela lei, nós fomos justificados por Cristo, pela graça. Sim. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas sim é dom de Deus. Glória a Deus, né? Paulo está escrevendo isso para falar o quê? Que a fé, que a salvação não está nas obras, mas a salvação só vem através do reconhecimento. Qual é o reconhecimento? Todos pecaram. Se eu não entender que eu sou um pecador e por alguma coisa que eu fizer, eu vou adquirir,
Então, a partir daí, eu já não adquiro a salvação. Isso aí. O primeiro entendimento que eu tenho que ter é: Reconhecer. eu sou pecador, É isso aí. eu preciso. Não é mérito, eu não tenho mérito nenhum. É isso aí. Paulo está dizendo para eles, é isso, dizendo para os judeus ortodoxos, né? Falando, olha, vocês não são melhores do que os gentios. Exatamente. Vocês não são melhores do que os romanos. Não é pelas obras da lei, mas vocês precisam reconhecer que vocês só são salvos mediante a graça. E isso não vem pelas obras, mas é dom de Deus para quem reconhece que é pecador. Então, o processo também, né, de cura, de restauração do ser humano, passa por esse processo de reconhecimento. Uma vez que ele entende, eu preciso, a porta se abre para a recuperação. Exatamente. Por que eu toquei nesse assunto, Léo? Porque quando eu fui para uma clínica, eu precisei de clínica. Porque assim, um dependente químico tem 3 caminhos. Clínica, presídio e droga. Droga não, clínica, presídio e morte. É 3 caminhos que ele segue. Eu falo também outra coisa, que essa doença ela é progressiva, eu falo já no termo técnico. Ela é progressiva e fatal. Por que é progressiva? Imagina quem jogou videogame lembra daqueles live de vida. Sim. Sabe, aqueles live, eu tenho 100% de vida. Então imagina que eu queimei 50% da minha vida. Então ela é progressiva. Se eu voltar a usar droga hoje, eu não vou ter 100%, eu vou ter 50% de vida. Porque o meu organismo já foi um pouco debilitado. Mas a gente crê que Cristo restaura tudo. Só que, o grau de uso vai ser dali para frente. Sim. Sabe? Então, quando eu reconheço que a droga, não é que ela... eu tenho que reconhecer que a droga, ela é uma porta que me joga no chão, que derruba, que faz mal para mim. Eu reconheço isso. Que me tira me torna uma pessoa insana, pecadora. Então a droga ela faz com que eu perco o que é? Eu perco a minha sanidade. Porque na maioria das vezes, né, a droga o que ela faz com o indivíduo? Que é o primeiro processo, é a negação. Não, eu tenho controle. Eu tenho controle. Então ele se nega, dizendo que a hora que ele quiser parar, ele para, mas ele próprio se ilude. Mente para si mesmo. Mente para si mesmo, exatamente isso. Então assim, a mentir para si mesmo. Então isso é complicado, tu acaba mentindo para si mesmo. Sabe? Então assim, quando tu reconhece que a droga, eu vou usar o termo perder, vamos lá, que eu perco para ela, né? Então se eu perco para ela, eu vou ter que buscar alguém que pode vencer ela. Sim. Tu entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu perdi para um jogo, eu perdi para a droga. Então, já um passo, abriu a porta. Qual é o segundo passo? Eu creio num poder superior, que esse poder superior é Cristo, que pode me devolver a minha sanidade, sabe? E restaurar a minha vida. Foi aí que foi o meu segundo passo. Então, eu reconheci que aqueles meus desejos, a droga só destruía a minha vida, né, que eu vou falar de desejos mesmo, porque existem pessoas que têm outros desejos também, mas vamos falar que é pecado, esse pecado destruía a minha vida, essa droga destruía a minha vida, que era uma porta, porque a droga, um abismo vai puxando o outro, né? Vai puxando a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, então eu perdi para aquilo ali, mas eu reconheci que Deus poderia devolver a minha sanidade. Aí eu abri a recuperação, a partir do primeiro passo, depois teve o segundo passo, e dali foi desencadeando, né, a libertação dentro da minha vida, sabe? Depois que eu reconheci que Jesus na minha vida, ele poderia me devolver a minha sanidade, eu posso me comparar ao seguinte, que sem Jesus, eu andava como um manco, eu tropeçava, sabe? E com Jesus, ele me devolveu um andar de equilíbrio. Sim. Ele me deu um equilíbrio. Então Jesus, ele começou a mudar, a transformar o meu caráter, Léo. Sabe? A droga, o mal, destruiu o meu caráter. E Jesus
construir um novo caráter. E é onde entra o processo quando o emocional se abala, até porque quando o indivíduo entra nesse processo de uso e ele perde totalmente o controle, ele começa a fazer coisas dos quais ele mesmo repudiava. Perde princípio. Ele começa, ele fere os princípios que ele mesmo, que para ele era assim, não tinha como. É uma linha, né? Uma linha de princípios que ele tinha. Ele tinha uma linha de princípio, e a partir do momento que ele mergulha nesse mundo da droga, ele começa a fazer coisas que ele fala, meu Deus, aí no outro dia a depressão vem por quê? Porque ele feriu pessoas, ele traiu a confiança de pessoas que ele amava, e aí ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Só que daqui a pouco ele vê tudo isso acontecendo, e ele novamente daqui a pouco vai buscar a fuga, daqui a pouco ele está lá de novo. Léo, para ter uma ideia do que é, eu vou dar uma mensurada aí para o povo entender mais ou menos assim, qual é o poder do crack, sabe? Vocês imaginam o que é o poder do crack na mente de uma pessoa que usou. Por que vocês, até tem um nome que as pessoas botam, as pessoas que andam aí para cima e para baixo usando droga, o crack, eles chamam de noia. Não, olha só, por que veio essa palavra noia e por que eles parecem zumbi? Porque eles parecem zumbi. Porque é feito o físico, o mental e o espiritual. Morreu as 3 partes. Tu vê a pessoa magra, o espiritual, às vezes tu fala com ele, ele fica uma pessoa assim, zumbi. Mas para vocês tem a ideia do poder dessa droga, Léo. Olha só, imagina um orgasmo. O poder na mente, quimicamente falando, é 1000 vezes um orgasmo. Olha o que é. A explosão dentro de um dependente químico. Só que o que a droga faz, Léo? A droga ela entra no consciente da pessoa, ela é muito rápida, o crack ele é muito rápido. E o que é? Ele automaticamente gera dependência. O sujeito quer, ele usou agora, e dá 5 minutos depois ele quer de novo. Muito rápido. Tu entendeu, Léo? Por isso que você vê essa pessoa vendendo dentro de casa, às vezes furtando dentro de casa. Por isso que às vezes tu vê essa pessoa roubando, sabe? Quebrando os princípios. Porque é muito forte. A cocaína, se o crack é 1000 vezes, a cocaína é 100. Por isso que tu não vê um dependente de cocaína, de repente, roubando. Sabe, Léo? Você não vê um dependente de maconha, sabe, que é droga também, de repente roubando ou quebrando alguns princípios. Porque quero até discutir, por exemplo, assim, Léo, a legalização da maconha. Que para mim, droga é droga. Droga é droga desde o álcool. Sim. Droga é droga desde o álcool, né? Então, para mim, não tem... as drogas menores é a porta para a droga pior. E eu cheguei nesse estágio do pior, da droga pior. Então, é que nem nós estávamos conversando agora. Eu não pensava no que a mãe falava. Eu não pensava do que o pai falava. Eu não pensava do que os meus irmãos, os meus amigos. Quantas vezes meu pai chegou na minha frente conversar comigo? Quantas vezes os meus amigos conversaram comigo? Quantas vezes? Gregor, tu é uma pessoa assim, assado, inteligente. Quantas vezes, Léo? Sim. Sabe? De chegar e bater um papo, de pagar um lanche, de salada. Léo, eu já peguei uma vez morto da fome. Sabe que tu morta da fome? Tu pegar um X salada, pegar uma coca que eu tinha ganhado e trocado por uma pedra de crack. Olha a situação. Eu cheguei a desmaiar, né? Extremo. Sabe que tu está com fome e tu usar a droga e desmaiar? Olha o grau da dependência. Sabe? Então, assim, o que eu quero dizer é um problema crítico, é um problema difícil, mas não é impossível. Sabe, Léo? Não é impossível. Além de eu perder os meus princípios, o princípio principal que eu perdi na minha vida
se chama desobediência. Então, eu tinha desobedecido tudo. Para mim, romper a lei era prazeroso. Então, eu não tinha mais temor a nada. Sabe? Então, um tratamento, Léo, um tratamento quando a gente reconhece que perde. O segundo gatilho, que Jesus vai restaurar, Jesus começa a restaurar a ordem, o quê? De, em primeiro lugar, ter temor a Deus, de obedecer. Sim. Então, já começa os princípios, né? E isso é importante estar falando sobre isso, porque o último levantamento aí no ano de 2021, 43.900 mortes É muito forte. estão interligadas ao mundo do tráfico. E olha que coisa alarmante e espantosa. E essas mortes estão entre a idade entre 15 e 25 anos de idade, Eles, de jovens. tu vê, hoje esse mundo que envolve a droga gera o mundo da prostituição, que é muito forte. Imagina meninas novas, né, trocando seu corpo por uma pedra de crack, né, que elas trocam o corpo, né. Um homem até que usa mais de outro vai roubar, vai fazer coisa, mas as meninas que caem nisso. E hoje pior ainda, tá, Léo? Só que estão fazendo hoje estão fazendo o quê? Saiu agora a segunda maconha. Tem a segunda maconha mais forte, que tem uma maconha agora que está sendo mais forte. Que eles botaram. O que eles estão fazendo, Léo? O que os traficantes estão fazendo? Eles estão pegando e vendendo o baseado fechadinho. Antigamente tu ia lá e tu comprava a porção da maconha e tu fechava em casa. Agora estão vendendo fechadinho. Por quê? Dentro eles estão botando pedaço de crack. Isso se torna a dependência mais rápida. Mais rápido. Porque o traficante sabe que o crack vai deixar carro, vai deixar moto, vai deixar uma casa. Então vai deixar. Então enriquece, né? É o fluxo, né? Então isso é alarmante mesmo. E Grego, Uhum. e onde foi, né, que você teve o encontro, né, com Cristo a partir do momento ali? Você olhou a sua situação, foi alguém até você, ou você viu e falou, não, Foi interessante, Léo. Foi interessante. Isso foi em 2010. Em 2010. Léo, para ter uma ideia, aconteceu uma situação em 2010 que eu e os amigos que usavam droga, que é amigos entre usuários, que a gente sempre tem aquele grupinho que usava droga junto. Isso já na época eu usava crack, que eu já estava aprofundado, assim, que eu já vivia mais na rua do que, de vez em quando, a minha mãe deixava eu dormir em casa, tomava um banho, que eu aparecia para tomar banho, essas coisas que aconteciam assim. E surgiu uma briga entre os meus colegas ali que usavam. E eu fui ameaçado de morte. Aquela noite ali eles queriam me matar. Olha a situação que aconteceu. E eu, Léo, fugi do bairro que eu estava. Olha só, fugi do bairro que eu estava e estava querendo pegar uma arma para ir lá matar. Nunca tinha pegado uma arma, nunca, mas o diabo tinha botado na minha mente, vai lá e mata, ou arranja algum jeito e matar, porque eles vão te matar. Lá eu saí desse bairro, e esse bairro, onde é que eu fui? Eu saí andando uns 5 quilômetros. Fui na casa de um amigo meu, eu queria achar algum jeito de... Porque tinha uma situação, que se criou uma situação de confronto. Eu fui na casa de um amigo meu não estava, e eu estava só com um saco de lixo. Olha só o que eu estava com um saco de lixo, com roupa dentro. Olha a situação. Parecia, eu até falo que é o Papai Noel, mas num estado assim, com um saco de lixo nas costas, com um pouco de roupa, né? E eu fui de um bairro para outro, e então, como eu já usava há muito tempo droga, eu conhecia os bairros lá de Criciúma, Santa Catarina, eu já conhecia tudo quanto é lugar. E aí, os lugares para fumar e tudo aquilo outro eu conhecia. Então eu saí, fui num bairro e parei nessa casa. Isso geralmente era 11h30 da noite.
11h30 da noite. E eu vim planejando o que fazer. Eu saí dos 5 quilômetros andando. Eu vim planejando o que fazer para chegar. Não, eu vou fazer isso, eu vou ser onde tem isso, tem aquilo outro, para criar uma estratégia para vir fazer mal para aquela pessoa também, porque a minha vontade era fazer mal para aquela pessoa. E Léo, eu cheguei naquele lugar, devia ter uns 15 usuários de droga, 15 usuários de crack, fumando crack naquela casa, naquele lugar, que a gente chama de fumódromo. Tinha 15, eu acho. E eu peguei, deixei o meu saco de lixo no meio, virei as roupas, sabe? E comecei a tirar aquelas roupas ali, né, procurando uma muda de roupa para vender, para fazer negócio. Para mim, eu queria fumar também, eu queria usar, eu vi todo mundo, eu queria usar droga. Só que nesse dia, Léo, nesse dia eu disse uma coisa que eu não imaginava. O que eu falei? Eu disse assim naquele dia: se existe um Deus do impossível, é hora de agir agora. Aquele dia, era 11 horas, 11h30. Se existe um Deus do impossível, é a hora de agir agora. Porque se não agir, esse Deus dos crentes, se não agir agora, eu vou fazer uma burrada. Léo, deu 5 minutos. 5 minutos. Veio uma voz forte, dizendo: Gregory. Me chamou. Uma voz forte que eu nunca tinha ouvido. Uma voz tão poderosa, de trovão, de uma voz tão forte, sabe, de um encontro de cachoeiras tão forte, chamou meu nome. Eu levantei e perguntava: quem está falando comigo? Ao ponto de eu incomodar todo mundo que estava ali. E eu disse: quem está falando? E comecei a berrar: quem está falando comigo? Mais uma vez: Gregory, sou eu. Eu disse: mas quem está falando comigo? E eles começaram a me chamar de louco. Para, seu louco. Na terceira vez: Gregory, sou eu, Deus de Israel. Eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, aquela voz bradou de novo, disse assim: pega as tuas coisas, coloca dentro do saco, porque a partir de hoje, quem cuida da tua vida sou eu. Esse foi o meu encontro com Cristo. Um dia que eu falei o nome do Deus dos crentes. Deus falou comigo. Daquele dia encadeou-se de eu ir para uma clínica. Naquele mesmo dia se encadeou-se. Passou 3 meses, não, passou uma semana, eu já tinha aceitado Jesus, 3 meses eu me batizei, e começou o processo, né, de libertação, de conhecer como é que a droga agia. Então eu fui estudar sobre a droga, fui estudar sobre as coisas, e principalmente, A né? gente só vai ter a dimensão, né, das coisas que a gente viveu, né, ou que a gente cometeu depois que você sai daquele processo. Exatamente. E aí você começa a olhar com os olhos espirituais, com um olhar um pouco mais lúcido, né, de toda a situação que você viveu ali. Né? Aí depois eu fui ver todo o estrago que eu fiz, né? Todo o estrago que eu fiz, assim, que é um processo de recuperação, né? Então, quando eu fiz o estrago, em primeiro lugar, eu tive que me recuperar, né? Eu fiz estrago financeiro, estrago psicológico em pessoas. Então, eu tive que passar por um processo, sabe, Léo? Esse processo geralmente dura 9 meses dentro de uma clínica, onde o meu psicológico, o meu físico, o meu mental, o meu espiritual subiu, aquilo que eu tinha perdido subiu, né? E eu tive a ajuda de entender de como eu devia viver daqui para frente. Sim. De dar os novos passos, uma nova vida. Então eu tive pessoas preparadas que me ajudaram a partir desse novo momento, dessa nova vida, Léo. Então teve pessoas especializadas que me ajudaram, explicaram viver de uma nova vida. E nisso tudo a igreja me ajudou muito. Por que a igreja ajuda muito? Porque na igreja eu encontrei um lugar onde eu encontrei pessoas que me abraçaram. A igreja, eu encontrei a oportunidade onde eu não tinha, sabe, Léo? De me expressar.
Então a igreja ela tem um papel muito grande na vida da recuperação de uma pessoa. Até porque a igreja genuinamente cristã, que existe a fé natural e existe a fé bíblica, né? Que é a fé em Cristo Jesus. Sim. Independente de qual fé que a pessoa professa, haja vista que a fé em Cristo vai te mover para o mundo espiritual, onde você vai enfrentar suas batalhas espirituais e você vai vencer suas guerras maiores, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Exatamente. Mas a fé, ela tem um poder Tremendo. tremendo, né? A fé natural, ela nos move a conquistar as coisas aqui, né, nesse plano terreno, né, a fé natural. Mas a fé espiritual, que é a fé salvífica, a fé em Cristo Jesus, nos leva a enxergar além da visão física. Exatamente. Porque aonde ninguém está vendo recuperação, a fé nos leva a enxergar. Exatamente. Essa fé que a igreja prega. Exatamente. Aí Então, por isso que é importante o papel fundamental da igreja, né, o papel da igreja é fundamental nessa questão. Por quê? Porque tem família que não acredita mais. É isso aí que eu ia chegar a falar agora, por isso que eu toquei nesse papel da igreja. Porque assim, Léo, por que a pessoa ela passa um tempo dentro do desafio jovem? Primeiro, para se limpar. Um período um tratamento ele é dividido em 3 partes, Léo. Sabe? Uma pessoa que usou muito tempo. Os 3 meses é para desintoxicação, tirar no suor, né? Tirar a química do corpo. Então, um período de 6 meses é de tratamento espiritual, de espiritual. E os últimos 3 meses, ressocialização. É dizer o seguinte: tu vai encontrar a tua família lá, mas não vai ser igual. Eles não vão confiar em ti. Sabe? Eles não vão. É um trabalho de ressocialização, porque assim, ó, a igreja entende, mas tem um preconceito, Léo. Aquilo que nós conversávamos. Aqui tinha um projeto aqui, Colatina. Você até chegou a conversar comigo Isso, sobre da casa esse de projeto. apoio. Não, é um projeto que começou aqui em Colatina, mas aí Sou Vivo, Não Uso Drogas. Era um projeto muito interessante e tem, não sei se é amor fraternal, é coisa semelhante a isso. Amor exigente. Isso, exatamente isso. Para fazer isso. Porque aí. O que acontece? Porque às vezes você está tratando com dependente químico, mas a família não está preparada para recebê-lo. Isso. Porque você está tratando do dependente químico que está vivendo o processo, mas como essa casa vai receber quem está passando pelo processo? Exatamente. Como essa casa vai recepcionar? Porque, de repente, ele está passando por esse processo, mas quando ele é recepcionado lá... Já imagina, Léo, dentro de um centro de recuperação, tem culto todo dia, né? Tem uma comida no horário certo. Então, eu entrei, não comia. Eu entrei dentro de um desafio jovem, eu chamo de desafio, mas aqui é projeto, né? Eu entrei no projeto, não orava, nem sabia o que era oração, nem conhecia Jesus. Então eu entrei lá, comecei a conhecer. 8 horas da manhã o café, né? Depois vai lavar a mão, vai orar, vai buscar, vai trabalhar. Eu me reeduquei, né? Virei um soldadinho, vamos dizer, virei um soldado de Cristo. Eu tive aquele processo de ordenância ali, né? De buscar a palavra, de subir no monte, de estar por baixo da proteção, ser dependente de Deus. Então eu aprendi. Eu saio aqui fora. Aqui fora, eu vou encontrar outras barreiras. Então, se eu não tiver pessoas que me ajudam nesse processo de adaptação, provavelmente onde tem muitas recaídas. Porque é o que nós estamos falando agora. A família não se envolve no processo de recuperação. Tem muitas pessoas que jogam lá e esquecem, né, e não se preparam. Então, existe esse projeto chamado Amor Exigente, que cuida os codependentes, né? Que como a família passou junto com um dependente químico, virou dependente, então tem que tratar a mente delas para poder receber, né? Então esse processo de recebimento de um ex-dependente químico agora, né, crente, uma pessoa que se convertida, tem que ser balanceada para que essa pessoa
desenvolva, tenha uma paciência. Imagina, essa pessoa, ela passou um processo de renascimento. Ela entrou e começou a aprender um estilo novo de viver. Então tem que ter um apoio aqui fora. E esse apoio, nem sempre... O que aconteceu comigo no início é que logo já queria que eu trabalhasse, que eu tinha que meter, né, escolher qualquer trabalho. E não era. Porque muitas das vezes não é qualquer trabalho que a pessoa que vai deixar ela equilibrada. Ela tem que fazer o que ela gosta, que sobra tempo para orar, que ela não pode deixar de fazer aquilo que ela fazia lá, ela não pode substituir aqui com coisas vãs, sabe, que tiram a presença de Deus. Então, eu procurei fazer um trabalho que eu gostava, que era na minha área de informática. Eu consegui eu demorei 2 ou 3 meses, mas eu consegui um trabalho na área. Sim. E meu pai teve paciência nesse estágio, tudo. Mas o que acontece? Tudo isso contribuiu com a minha recuperação aqui fora. Então, se eu tivesse recebido, vamos supor, eu estou lá, parei de usar droga no bebê, encontro uma família que bebe, que tem, né, que tem aquelas festas de, né, se a família, se o trabalho também não for feito com a família do dependente, todo o trabalho pode ter sido colocado água abaixo. Água abaixo. Então, assim, é um processo muito minucioso, cuidadoso para a recuperação do indivíduo que passa por esse processo. E, assim, nós estamos hoje vivendo uma realidade muito dura para muitas famílias, né? Há quem apoia a legalização das drogas. Isso não vai mudar em nada a criminalidade. Na verdade, que a nossa nação precisa, o que o mundo precisa é trazer Cristo para dentro da sua realidade, porque somente Cristo pode preencher este vazio que, de repente, a pessoa, por fuga, vai buscar na droga, vai buscar na prostituição, enfim, qualquer que seja o vício que ela tem ali por estimação, mas Cristo é o caminho que liberta. Isso. Agora eu quero tocar numa coisa muito, muito interessante. No meio quando eu encontrei Cristo, eu tive uma recaída. Sabe, Léo? Por que eu tive a recaída? Por quê? Eu deixei de fazer aquilo que eu aprendi lá dentro. Eu deixei de praticar os princípios. Então as pessoas, elas recaem porque elas deixam de praticar os princípios de oração, sabe, os cultos, né? Vamos puxar para o lado evangélico. A gente está falando do povo evangélico, né? Culto na terça, culto na quinta, culto no domingo, escolinha dominical. Procurar sempre estar envolvido. A importância da atividade. Se envolver, né? De repente, eu fui um dependente químico, vamos ajudar quem está entrando, se envolver, a levar o evangelho, né? Levar a trabalhar na área, não ser mais um doente, mas ser um enfermeiro, né? Ajudar, se envolver. Então, teve uma época na minha vida que eu deixei de fazer isso, sabe, Léo? Eu deixei de ser enfermeiro, eu deixei de ajudar, de ser isso. Isso abriu a porta para a minha recaída, sabe? Mas graças a Deus, quando aconteceu isso comigo, não foi tão difícil a recuperação, porque eu já tinha os princípios, e passou 2, 3 dias, eu mesmo já quis entrar por um caminho, já entrei num propósito, reativei tudo aquilo que já tinha dentro do que eu tinha aprendido, e encarei as coisas de uma forma diferente, porque eu já tinha a palavra de Deus na minha vida. Então eu encarei de uma forma de mente aberta, né? Houve críticas, houve pessoas que falaram ao contrário, houve as pessoas que jogaram pedra, mas eu não liguei, Léo. O que eu pensei, Léo, na minha recaída? Eu fiquei com uma frase que uma psicóloga uma vez me disse, que eu imagino que eu levantei e tinha minhas forças. A minha força, Léo, eu não gastava minhas forças, Léo, em convencer as pessoas que eu estava mudando. Sabe? Eu não quis ligar para o meu pai, eu estou bom,
eu estou bem. Eu não quis ligar para minha esposa, eu não quis ligar para minha tia, eu não quis ligar para minha, sabe, ligar para meus amigos. Eu caí, mas não, eu não gastei a minha energia, Léo, que era pouca, Sim. em convencer que eu tinha, não, chega. Mudado. Não, eu foquei na minha recuperação, eu foquei isso assim, não, eu sei o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, me derramei aos pés de Cristo e foi sobrenatural. E é importante você estar falando isso aqui, o Gregory, é muito importante mesmo, porque seja qual é a área que a pessoa viveu uma vida pregressa ou teve recaída, enfim, esse processo de recuperação, há pessoas que vão acreditar e há pessoas que não vão acreditar. 80% não acredita. Só que o que acontece? O nosso foco tem que ser em seguir, porque a partir do momento em que a nossa vida está trilhando um caminho, as pessoas vão ver nos frutos É isso aí. que a nossa vida mudou a partir da nossa atitude. Se nós perdermos o nosso tempo para justificar, é isso aí. né, a gente nem cumpre o nosso propósito e ainda perde as forças, gastando energia com o desnecessário. Exatamente. Né? Então, assim, e às vezes a gente tem que aprender isso na pele. Né? De modo ruim, mas... De modo ruim. A gente aprende, às vezes, isso sofrendo. Isso não é só Sim, em várias coisas. sim. Eu aplico isso em várias coisas na minha vida. Sim, eu aplico isso todos os dias. Então... Se não acreditar em mim, né, Léo? Quem vai exatamente. Né? Certa feita me chamaram para um bate-papo, falaram, Leonardo, está com exemplo aí. Olha, eu não vou justificar isso. Eu vou provar com as minhas atitudes. Se as minhas atitudes estiver provando ao contrário, quem falou vai passar como mentiroso. Então esse é o entendimento que eu tenho. Porque tem gente que não vai acreditar. O apóstolo Paulo viveu o ministério dele inteiro. E olha, quem foi o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Né? Quem foi o apóstolo Paulo? Ele sozinho praticamente evangelizou a Ásia praticamente toda. Todo, né? É o prepulsor da teologia neotestamentária. Talvez o maior dentre os apóstolos. Ele viveu a vida toda sobre uma desconfiança ministerial. Mas você acha que isso fez ele parar? Não. Ele prosseguiu em fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, se eu pudesse dar um conselho rápido aqui, o conselho que eu quero te dar, você que me ouve, não busca ficar justificando a sua vida o tempo todo para quem está desconfiado daquilo quem você é. Cumpra o teu propósito e o teu propósito vai te mostrar quem você é de verdade. Porque o apóstolo Paulo viveu todo o seu ministério sobre a desconfiança de algumas pessoas, mas nem por isso ele deixou de cumprir o seu papel. Cumpra o teu propósito e não se importa com quem não acredita em você. Não se importa mesmo. Então, assim, uma coisa que sabe, a fé é o firmamento das coisas que a gente não enxerga, não vê, né? Então, quando aconteceu algo comigo, eu logo fui buscar a presença de Deus, comecei monte, né? E comecei logo buscar o propósito, que eu enxerguei um propósito de Deus, eu não fiquei focado naquilo que as pessoas estavam pensando, Léo. Logo Deus apresentou um plano, que quando a gente chega perto de Deus, Deus sempre vai te dar um plano, sempre vai dar uma porta de escape, Léo. E eu foquei. Que benção, que benção. Foco nesse processo de recuperação é tudo. Gregory, para a gente finalizar esse bate-papo, que assim, se a gente deixar, a gente vai longe, até mais longe aí. Tem muita coisa, né? É muita coisa, é muito prazeroso a gente falar sobre isso, porque é um assunto muito atual, é um assunto que eu acredito que rende, né? Que rende, e tem muitas famílias que passam por esse processo ou já passaram por esse processo. Às vezes não entende também o indivíduo que está passando por aquela situação, não sabe quais os caminhos a tomar. E eu queria aqui deixar
uma fala, os agradecimentos finais aqui, seu. E se você pudesse dar um conselho à família, ou uma palavra para alguém que está vivendo essa situação, fica à vontade aí, a oportunidade está aberta. Bom, primeiro eu quero agradecer a Igreja Filadélfia, né? Que é uma bênção de Deus através da vida do pastor José Carlos, da pastora. É uma bênção agradecer a você, a Léo, tá? A esse programa, esse podcast. Queria agradecer a vocês, a todos que fazem parte, que estão ali. Eu não sei o nome de cada um, mas que estão aqui por trás, né? Gravando, incentivando, arrumando aqui toda essa equipe que está aqui. Toda a igreja, né? Toda a igreja, desde os irmãos que vêm, cada membro da igreja. Eu queria fazer um agradecimento a toda essa igreja, porque sem eles nada disso estava acontecendo, Sim. né? Mas principalmente a Jesus Cristo. E as famílias de hoje, famílias da igreja, atenção. Sabe, hoje tem muitas famílias se perdendo com isso aqui, né? Sabe? A criança, o adolescente berra, vai celular, sabe? O tempo sendo preenchido com um celular, sabe? Então, preencha o seu tempo, Léo, com atenção ao filho. Preencha o seu tempo, família. Eu cresci numa época que a mesa era, café era pai, mãe, né? Toda a família reunida. O almoço, todo almoço reunido. A janta, todo mundo reunido. E tem um versículo bíblico, que é Filipenses 4,13, que tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Eu levo isso dentro do meu ministério, levo isso na minha vida. Então, eu posso tudo em Cristo. E se você estiver passando por uma situação dessa, creia que Cristo muda a história. Eu estou aqui como prova viva que Cristo muda a história. Não é só eu, são muitos, mas para isso eu tive que tomar uma decisão. Glória a Deus. E essa decisão me trouxe até aqui. Amém. Eu vivo Cristo, Cristo vive em mim. Que bênção. Amém. Que bênção. Eu quero aqui deixar de pronto o convite para você que nos assiste aí, para participar conosco, né, dos nossos cultos na Igreja Batista Nova Filadélfia. Nós temos cultos aqui no domingo, né, que é o culto da família. Nós temos aqui também a terça-feira, que é o culto das mulheres. Quarta-feira, o culto à tarde da bênção, que começa a partir das 3 horas da tarde. Nós temos aqui na quinta-feira a quinta profética. Você não pode ficar de fora, um culto abençoado, onde Deus tem uma palavra para liberar através dos ministros aqui na ponta desse altar para a tua vida. E na sexta-feira, o nosso podcast, sempre aqui com bate-papo, com entrevistas, com as temáticas diferentes, que tem abençoado pessoas, tem abençoado famílias. Se você quer ser um contribuinte com essa obra, está aí as formas que você pode contribuir para estar nos ajudando a nos motivar ainda mais a continuar com esse projeto. E, no mais, eu quero agradecer a você que nos assiste e tenho certeza que a boa mão de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. E nós queremos encerrar nesta noite, nesse dia, com uma oração. Eu queria pedir o pastor Gregory para encerrar aí com a oração, Amém. abençoando essas pessoas que nos assistem ainda. Sim, vamos orar então, né? Em nome de Jesus Cristo, poderoso Deus e eterno Pai, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela essa porta que se abriu através da internet. Senhor, que o Senhor possa entrar, alcançar, Senhor, na vida de, quem sabe, de alguém que está passando a situação que eu passei, Senhor. Uma situação a qual eu não quero que nenhuma pessoa passe, Pai. Mas que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa alcançar neste momento essa pessoa, Senhor. Como o Senhor se revelou na minha vida um dia, Senhor. Eu não te conhecia, que o Senhor possa se revelar nessa pessoa, Senhor. Que ela possa encontrar um caminho, que ela possa encontrar a porta da igreja aberta e que ela possa sentir a tua presença. Então alcança, Senhor, essas famílias em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus possa entrar no coração e possa ser revelado na vida dessa pessoa, Pai. Eu peço
libertação, Sim, Deus, Senhor, em nome de nas Jesus. casas, peço libertação nessa Sim, cidade Deus. de Colatina, Jesus Cristo, que onde encontrar um dependente químico, Senhor, onde encontrar uma pessoa que está passando com esse Sim, Deus, em problema, nome Pai, de Jesus. que ele possa ser liberto hoje, em nome de Jesus Cristo. É o que eu lhe peço, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz. Fique na paz.